A paz seja convosco, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida hoje e todo sempre. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Crê em Deus, confia em Deus de todo o teu coração. A tua fé, ela tem que ser depositada em Deus. No nome do Filho dele, o Senhor Jesus. Não deixa a tua fé oscilar, ou seja, não deixa a tua fé balançar. Quando vir uma notícia ruim, quando você vê alguma coisa que desagradou você, que entristece o coração, não deixa a tua fé oscilar, não, balançar. Crê em Deus, confia em Deus. Se porventura Deus permitir você perder alguma coisa, crê em Deus, confia em Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, confia em Deus. O teu coração tem que ser depositado em Deus no nome do Senhor Jesus de Nazaré, por intermédio da palavra. Creia na palavra, confia na palavra, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Inclusive, esta Bíblia aqui, esse livro sagrado que está aqui na minha mão, ou nas minhas mãos, foi o primeiro livro sagrado que eu recebi de Deus. Deus me deu, a Bíblia Sagrada. Eu tenho essa Bíblia já há mais de 20 anos, louvado seja Deus. Foi a primeira Bíblia que Deus me deu, a espada, para mim estudar, para mim aprender acerca de Deus. Antes eu tinha uma Bíblia que era só o Novo Testamento, aquela Bíblia pequenininha, azul, mas depois Deus me deu a oportunidade de comprar essa aqui. Foi um dia muito alegre. Eu saí no meio da chuva para ir no banco pegar o dinheiro para comprar essa Bíblia. Eles não trabalhavam com cartão na época. E eu fui lá no banco, saquei o dinheiro, voltei e adquiri esta Bíblia. Está comigo até hoje. Eu tenho um carinho imenso pela Bíblia, pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. É a minha fé. É a minha fé. A minha fé está na palavra de Deus, na Bíblia, no livro sagrado. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ouve com atenção, creia de todo o teu coração na palavra de Deus, na oração, no que o Espírito Santo de Deus vai ministrar. Está ministrando. Por intermédio da oração, por intermédio da palavra de Deus. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta oração, que está atentando, que está inclinando os ouvidos, que está com o coração aberto. Acalma esse coração, esta alma, sossegue esse espírito dentro dessa pessoa, o espírito que o Senhor deu a ela, o sopro de vida, sossega dentro dela. Põe a tua mão sobre esta pessoa, a vida dessa pessoa. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta oração, cada pessoa que está interagindo, que está colaborando, que está compartilhando, que está deixando o comentário, que está deixando o like, que está, meu Pai, ativando o sininho, que está se inscrevendo no canal. Precisa fazer isso, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo, que está crendo, que está tomando posse. Pelo Valde e a esposa dele, lá no Cipó, no Embu-Guaçu. Deus abençoe ele. Para a glória do Senhor Jesus, seu Djalma, Dona Maria. Abençoe, Pai, a obreira Nice, o marido dela, Raimundo, Yasmin, a filha, Arthur, o filho. Eu oro pela Alda Feitosa, que tem colaborado, a Edna Santos, que tem colaborado, tem compartilhado, cada pessoa que tem compartilhado a mensagem, Roseli, tem deixado seus comentários, cada homem e cada mulher, a Cícera Ferreira. Oh, meu Pai, abençoe, para a glória do teu santo e poderoso nome, cada homem e cada mulher que está ouvindo esta oração. Espírito Santo, toma o nome dessa pessoa e que o nome dessa pessoa esteja escrito no livro da vida. Essas pessoas que eu não falei o nome delas também, mas o Senhor conhece o nome de cada uma delas. Bendito seja o Senhor na vida de cada homem e cada mulher que está ouvindo esta oração. Leonora Florinda, Cláudio Souza, Gilson Ferreira, enfim, Pai, cada homem, cada mulher
que está inscrito no canal Pastor Olavo Neves, que está colaborando com a mensagem, com a palavra que está sendo pregada, gravada e postada neste canal. Abençoe cada homem e cada mulher. Se eu não falei o nome dessa pessoa, o Senhor sabe do nome dela. E o que vale é isso. Em o nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja abençoado. Em o nome do Senhor Jesus. Cada pessoa que tem pedido oração a mim, que o Senhor possa atender, Pai. E ler esses pedidos de oração. E atender cada um deles. Dando a bênção, dando a vitória, saúde, paz e alegria. Para a glória do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pela fé, creia no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toma posse de todo o teu coração. O Espírito Santo, ele te conhece. Deus, ele te conhece. O Senhor Jesus, ele te conhece. Creia em nome do Senhor Jesus. Deus, ele viu na terra 2 casais, Zacarias e Isabel, José e Maria. E Deus enviou o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele falou com Zacarias acerca do menino que Deus estava dando para ele. A esposa dele, Isabel, que era estéril e já avançada em idade, ia engravidar. Ia ter um filho, ia chamar João. O anjo Gabriel falou. O anjo Gabriel também depois, de cerca de 6 meses depois, foi lá na casa de Maria, enviado por Deus, e falou para Maria acerca do Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus, que ia ser colocado no ventre dela por intermédio do Espírito Santo. Maria no início não estava entendendo, mas ela ouviu, creu e obedeceu. E assim como aconteceu com Zacarias e Isabel, aconteceu com José e Maria. Deus ordenou anjos acerca de Zacarias, de Isabel, de José e de Maria. Deus ainda hoje envia anjo, creia de todo o teu coração. O anjo Gabriel foi enviado. Deus, ele tem legiões e legiões de anjos. Creia de todo o teu coração. E a Bíblia diz que ele ordena os seus anjos ao respeito dessa pessoa que crê na palavra, que manifesta a fé, que confia em Deus, que ouve, crê e obedece a palavra dele. Zacarias, Isabel, José e Maria obedeciam a palavra de Deus. Ouve, crê e obedece em nome do Senhor Jesus. Observe essa mensagem, essa palavra que o Espírito Santo pôs no meu coração. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Abraão justificado pela fé. Observa bem. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Observa bem. Abraão, ele não foi justificado pela fé somente. E nem pela obra somente, mas pela fé e as obras. Ele foi justificado. Porque a fé sem obras é morta. E quando há obra que agradam a Deus, a fé, ela é exaltada. Abraão não foi justificado só pelas obras, porque assim ele teria que se gloriar, não diante de Deus. Porque quem é justificado pela fé, se gloria diante da presença de Deus para a honra e glória de Deus. Toda honra e toda glória é dada a Deus. Foi o que Abraão fez. Ouve com atenção. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Olha só. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, não diante de Deus. Por isso ele foi justificado pela fé, juntamente com as obras. A palavra de Deus diz lá em Tiago que a fé sem obras é morta. Está escrito. Lá em Hebreus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Elas têm que andar juntos, ou juntas, né?
a fé e as obras. Tem que estar juntas, manifestando em nome do Senhor Jesus a cada dia. E toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus, sempre a Deus. Ouve com atenção e deixa o Espírito Santo falar teu coração por intermédio da palavra de Deus. Abraão era um homem, era um pecador. E Abraão, ele ouviu a voz de Deus, creu e obedeceu. Andou no caminho do Senhor. Mas ele também errou, ele também pecou. Como todos erraram, pecaram, falharam e carecem da misericórdia do Senhor. Ouve com atenção e deixa o Espírito Santo falar teu coração. Versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Observa bem. Está escrito na Escritura Sagrada. Abraão, ele creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Creia de todo o teu coração. Quando você crê, você confia, manifesta a fé em Deus, isto é imputado para a justiça. A responsabilidade, ou seja, a culpa, foi a tua fé que fez você agradar a Deus. Fez Deus se alegrar contigo, dá prazer a Deus e Deus te dá prazer, assim como Abraão teve. Prazer, alegria. Ele agradou a Deus, ele fez a vontade de Deus, mesmo sendo um homem pecador. Ele foi colocado na Bíblia como herói. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi imputado para a justiça. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus de Israel. É o nosso pai da fé. Abraão, o servo do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso Deus. No versículo 4 está escrito: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Observa bem. Ao que trabalha, o salário é considerado como dívida, não como favor. Ou seja, se o empregado ele trabalhou, o patrão dele tem por obrigação de pagar pelo trabalho que ele fez. Observa bem o que a palavra de Deus está falando dentro desta mensagem, dentro desta palavra. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Ou seja, o patrão está fazendo o favor de pagar para a pessoa. Não, negativo, é obrigado a pagar. É obrigado, porque é dívida. Se eu trabalhei para aquele homem ou para aquela mulher, a obrigação dele ou dela é de me pagar. Se você trabalhou, a obrigação é daquele pagar para ti. Não é fazer um favor. Observa bem. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, que é Deus, né? A sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha só. Abraão, ele vivia pela fé. Nunca critica alguém que vive pela fé. Às vezes a pessoa olha para aquela pessoa e critica. Acha que a pessoa não trabalha e a pessoa não conhece a fé daquela pessoa. E aquela pessoa agrada a Deus, faz a vontade de Deus. E aquela pessoa que está falando mal do servo e da serva de Deus, ela está complicando a vida dela. Então cuidado e muito cuidado com isso. Cuidado e muito cuidado com isso. Está escrito aí, mas ao que não trabalha, olha só. Porém crê naquele que justifica o ímpio. Deus, ele justifica o ímpio. Deus, ele sabe que o ímpio precisa comer, beber, precisa de um lugar para dormir, precisa de roupas, precisa de uma moradia, e Deus dá para eles isso também. Deus sabe que eles precisam e Deus faz isso com eles também. Se você vê aí no mundo, as pessoas fazem besteiras, coisas erradas, e Deus não abandona aquelas pessoas. Pessoas que fez coisas erradas, já tomou café, já almoçaram, já jantou, entendeu? Tem um lugar ali para dormir, tem uma roupa para vestir. É Deus justificando o ímpio. Deus, ele justifica todo aquele que vive pela fé. Você sabia que tem ímpio que manifesta a fé? Tem pessoas que fazem coisas erradas e manifestam a fé. Deus, ele abençoa o mundo, Deus, ele abençoa os ímpios. Porém, o mundo e os ímpios faz das bênçãos de Deus maldições na vida deles. Tanto homem quanto mulher.
E Deus vai pedir contas. Haverá um ajuste de contas depois, no final. Deus, ele abençoa o ímpio. Deus, ele supra a necessidade do ímpio. E o ímpio faz disso maldição na vida dele. Tanto homem quanto mulher. E Deus, ele vai ajustar contas com o ímpio. Diferente desse que vive pela fé, desse que ouve a palavra, crê e pratica a palavra de Deus. Deus abençoa e Deus justificará essa pessoa com um final feliz. Porém, o ímpio terá um final triste, mesmo que Deus justificou ele e deu para ele aquilo que ele precisava e necessitava naquele momento. Deus, ele ajusta contas com o homem e com a mulher. Ouve a palavra, crê na palavra, toma posse da palavra de Deus. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Ouve com atenção. Deus, ele é movido pela fé. Não critica ninguém, não aponta para ninguém. Porque muitas pessoas, elas vão para o inferno e elas vão olhar para os salvos no reino dos céus, na morada dos salvos. Elas vão olhar e vão dizer, poxa, eu falei tanto mal daquela pessoa, agora olha onde aquela pessoa está e olha onde eu estou. Muitos vão falar isso, porque criticou um homem ou uma mulher que vive pela fé, que ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus e obedece a Deus. E mesmo assim são criticados pelo mundo, pelas pessoas. Cuidado e muito cuidado com isso, porque depois, no final, essa pessoa vai para o inferno e aquele que foi criticado, difamado, caluniado é salvo. E aí? O que essa pessoa vai fazer? Vai sofrer eternamente. E o sofrimento vai ser maior, porque ela vai trazer isso em memória. Ouve com atenção e deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Não se iluda com as coisas deste mundo, não. Não se apega nas coisas desse mundo, não. Você lembra da parábola que o Senhor Jesus fez? Do rico e do mendigo Lázaro? Os dois morreram. O rico foi para o inferno, não por ele ser rico, porque ele fez das bênçãos de Deus na vida dele maldição ou maldições. E Lázaro sofreu tanto nesta vida, doenças, tumores, morreu também e foi para o seio de Abraão. Lázaro não estava vendo o rico no inferno, mas o rico estava vendo Lázaro. E ali viu a diferença dos que obedecem a Deus, dos que creem em Deus e dos que não creem, dos que não obedecem. Ouve com atenção, não se iluda com as coisas desse mundo, não. O Senhor Jesus falou dentro dessa parábola, homem rico, tu teve tudo que tua alma desejou. Quanto Lázaro, só teve doenças, enfermidades. Agora, chegou a hora dele estar bem e você mal. Na terra você estava bem e Lázaro mal. Agora é o contrário. Vai acontecer muito isso depois da vinda do Senhor Jesus, depois do julgamento final. Ouve com atenção e deixa o Espírito Santo falar teu coração. Vive pela fé. Ouve a palavra, crê na palavra e pratique a palavra de Deus. Aqui no versículo 6 está escrito, e é assim também que Davi declara, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Olha só, ouve com atenção. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, porque houve arrependimento, viveu pela fé, está na fé em Cristo Jesus. O rei Davi falou, está escrito. E é assim também que Davi declara, ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Ou seja, o homem errou, pecou, falhou, mas se arrependeu, confessou a Deus e Deus o perdoou. E pela fé, essa pessoa torna-se abençoada, seja homem, seja mulher. E os que criticam essa pessoa, elas serão condenadas. Porque criticou um justo, perseguiu um justo, difamou um justo, caluniou um justo. Cuidado e muito cuidado com isso. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados, felizes, abençoados. Por quê? Porque se arrependeram.
Olha só, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, por conta da fé. A fé faz ser imputada as obras da pessoa para a justiça, e é para sempre, como foi com Abraão. Pela fé, Deus perdoa pecados. Pela fé, a pessoa é perdoada, a pessoa é salva. E essa fé, ela tem que estar junto com as obras. A pessoa manifesta a fé em Deus, em Cristo Jesus, manifestando em obras, em o nome do Senhor Jesus, ouvindo a palavra, crendo na palavra e obedecendo a palavra. Essa pessoa, ela vai ter um final feliz. Ela vai ser salva, ela vai ter vida eterna, ela vai ter um final feliz, ela vai morar eternamente no céu, no reino dos céus. Mas aqueles que não se arrependeram, não se converteu a Deus, ainda que foram tão abençoadas na terra, não reconheceu Deus como o Senhor da vida dela, o Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador da alma dela, dele, e essas pessoas serão condenadas por conta da injustiça. Em vez de praticar justiça, praticou injustiça. Em vez de ouvir a palavra, crer e obedecer, não, virou as costas para a palavra de Deus. Então o homem e a mulher é justificada pela fé, juntamente com as obras. Não só obras e também não só fé. Tem que ser as duas coisas juntas, a fé e as obras, em Cristo Jesus. Tudo que você fazer, faça para a honra e glória de Deus. E você será justificado por Deus. Será abençoado. As bênçãos de Deus na tua vida vai ser bênção eternamente na tua vida. Você vai ter um final feliz. Você vai ser abençoado na terra e depois transferido da terra para o céu. Na vinda do Senhor Jesus. Você vai ver que valeu a pena. Creia de todo o teu coração e que você possa ter esse final feliz. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e pratique essa palavra. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Para a honra e glória do Senhor, vive pela fé em Cristo Jesus. E a tua fé vai te justificar em nome do Senhor Jesus. O Todo-Poderoso Deus vai ver a tua fé nele e você vai ser justificado. Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem, que aonde essa mensagem chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Para a glória de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vós. Eu tenho orado por vocês, diante da presença do Todo-Poderoso Deus. Eu tenho dobrado os meus joelhos, em nome do Senhor Jesus. Aqueles nomes que eu escrevi, copiei no caderno, estão embaixo dos meus joelhos, estou orando. E eu tenho pedido para Deus, para que esses nomes sejam achados no livro da vida. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte. Faz a tua parte em nome do Senhor Jesus. Deus fez a parte dele, o Senhor Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo está fazendo a parte dele, os anjos também estão fazendo a parte deles. Agora eu e você, nós temos que fazer a nossa parte. E Deus vai cumprir na minha vida e na sua vida a palavra dele. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Estou aqui no repouso da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus é bom o tempo todo. Eu gosto de estar aqui. Lugar de paz, lugar sossegado. No meio desses pés de frutas. Tem uns produzindo, outros vão produzir. Em nome do Senhor Jesus. Olha as laranjas aqui, ó. Laranja pera. Elas estão pequenas. Olha só. Em nome do Senhor Jesus. Isso aqui tem muitas também. Estão pequenas também. Olha só como está carregadas. Eu não sei por que elas produziu assim pequenas. Louvado seja Deus. Eu já gravei outros vídeos assim também aqui. Está bastante carregado, olha só.
Olha. Muitas laranjas. Outro aqui também, ó. Muito carregado também. Glória a Deus. Tá ventando bastante. Eita, Jesus maravilhoso. Olha só. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Recebe a palavra, crê na palavra de Deus. Glória a Deus.